Muito bem, estamos com o candidato Guilherme Boulos. Eu vou ver o Guilherme, tá no Skype? Sim, Tá, Olha cadê? aí. apareceu lá. Cadê? Aê, muito bem, muito bem. Parabéns, candidato, pelo desempenho. Como é que tá essa Obrigado, Covid Reinaldo. aí? Em primeiro lugar, como é que tá a saúde? Reinaldo, estou hoje, felizmente, sem sintomas. Eu fui diagnosticado com Covid na sexta-feira. Estava assintomático até então. Ontem tive alguns sintomas leves de cansaço, dor no corpo, mas hoje acordei sem sintomas, fiquei bem durante o dia. Tá, mas tá longe das crianças, né? Tá preso no quarto. Não, as crianças já não estavam comigo, estavam ficando na casa da minha sogra, até pela correria toda da campanha. Acabou sendo bom isso também, delas não terem se contaminado. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo seu desempenho, por ter telefonado. Eu sei que, digamos assim, é quase uma obrigação, mas nos tempos de hoje não custa, né? Quando lá no Império do Norte não se faz isso, né? Por ter ligado ao seu adversário, reconhecendo então a sua vitória. E eu queria saber que avaliação o senhor faz. Como é que o senhor vê esse resultado em São Paulo? Reinaldo, enfim, nós fizemos uma campanha desde o princípio em condições muito adversas. No primeiro turno eu tive 17 segundos na televisão contra quase 4 minutos do Bruno Covas. Não tivemos máquina, né? Ele atuou com a máquina da prefeitura, com a máquina do governo do estado. Isso na reta final ficou muito claro, até com denúncias que a gente apresentou para o Ministério Público Eleitoral. E nós apresentamos nessa eleição um projeto de esperança. Eu fiquei muito satisfeito, Reinaldo, com a nossa campanha, apesar da gente não ter conseguido uma vitória eleitoral, que é claro, todo candidato quer vencer a eleição. Mas a gente resgatou um jeito de fazer política que fez muita gente brilhar o olho. Resgatou um jeito de fazer política que não abriu mão de sonho, né, que não abriu mão de valores, que não abriu mão de projeto. E isso eu acho que mobilizou muita gente. Mobilizou sobretudo a juventude, você acompanhou, eu vi que noticiou, inclusive algumas vezes no teu programa, que todas as pesquisas mostravam a nossa força na juventude. Na última pesquisa antes do segundo turno, do Datafolha, a gente estava com 65% entre os jovens, e é isso que deve ter se expressado nas urnas. Então, quando a juventude se mobiliza, se engaja, você pode até não ter um resultado imediato, mas isso é sinal de que vai vir, né? Não deu nessa eleição. Eu queria saber justamente isso. Da sua percepção de rua, andando, conversando, por que o senhor conseguiu ter essa adesão da juventude e um partido que tradicionalmente vem das bases populares e tem bases populares, vem do meio sindical, como o PT não conseguiu? O que é que vocês perceberam que eventualmente o PT não está percebendo aqui? Não estou querendo que você critique o PT, não é isso. Quero saber de percepção política. Reinaldo, eu acho que teve duas coisas muito importantes que fizeram com que a juventude se cativasse e entrasse nessa nossa campanha. A primeira, naturalmente, foi a forma de chegar. Então, nós chegamos pelas redes sociais. Até por não ter tempo de televisão no primeiro turno, né, as redes sociais foram a nossa principal ferramenta para apresentar o nosso projeto, as nossas propostas, a minha trajetória, desconstruir preconceitos e fake news. E a juventude é quem tem mais acesso às redes, a juventude é quem está mais integrada digitalmente. Então, esse discurso e essa posição da nossa campanha chegou na juventude com mais força, né? E o segundo é uma questão também que eu acho que é geracional do projeto que a gente está apresentando, que é um projeto de mudança, né? Assim, a continuidade, a ideia de achar que a cidade está boa, porque o Bruno Covas foi o candidato da continuidade, além de ser o candidato do Dória, do PSDB, ele é o atual prefeito. Então, ele é o candidato que defendia que as coisas pudessem fazer um ajuste aqui, outro acolá, mas que as coisas seguissem mais ou menos no mesmo trilho. E eu acho que na juventude existe uma rejeição maior à forma como as coisas estão acontecendo na cidade e no Brasil, né? Também é na juventude, não por acaso, que existe o maior nível de rejeição ao Bolsonaro, né? O maior nível de rejeição a essa política autoritária, o maior nível de rejeição ao Dória. Então, a gente conseguiu canalizar esse sentimento.
também com muita esperança, e isso se transformou numa mobilização. Acho que esse foi o grande tema, Reinaldo. Assim, não foi só a eleição, e não terminou hoje, né? Eu acho que é uma mobilização que continua para o futuro, para derrotar esse projeto autoritário de ódio e apresentar o início de um novo ciclo. Eu quero deixar claro aqui que nós convidamos o prefeito reeleito Bruno Covas para dar entrevista também. Se estiver ouvindo agora, até agora não aceitou, mas se estiver ouvindo agora e ainda quiser entrar no ar depois para eventualmente contestar o que seu adversário na eleição está dizendo, fique à vontade. Aliás, foi feito convite no primeiro turno e no segundo turno também, né? Então basta aceitar que todo mundo fala, que aí na democracia fica uma beleza, fica um doce de coco. Candidato agora, né? Derrotado, porém vitorioso. A meu juízo, é o grande vitorioso individual desta eleição. Eu escrevi isso, não tem nenhuma razão para não dizer isso aqui, porque passa a ser uma liderança nacional de esquerda. Acabou. O que eu tenho a ver com o PSOL? Nada. O PSOL já bateu em mim, o que chega. Não tem importância. O Guilherme também já bateu. Não tem importância também. Já bati, já apanhei. Sejamos justos. Também, é verdade, é verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O senhor conseguiu aparar, digamos assim, algumas arestas, a coisa do radicalismo. Teve encontro com empresários, encontros virtuais, conversas com empresários. Gostei muito de uma coisa em particular que o senhor fez, que foi lá na Faria Lima perguntar: você acha que eu vou tomar a sua casa? Né? Aí o cara fala: não acha. Então por que você... Né? De tentar demonstrar que não é o bicho-papão, é um político. Mas não faz discurso contra a política, o que também é muito bom. Né? Faz discurso pela mudança da política. É a mudança que eu quero? Pode não ser, mas é pela mudança da política, não é contra a política. Então minha pergunta o senhor não precisa abrir um diálogo, por exemplo, com um grande capital também? Eu vi o Lula tentando chegar à presidência 3 vezes. E havia ali uma dificuldade de diálogo. Quando se abriu o diálogo, conseguiu. Se dialogou corretamente, outra coisa, mas conseguiu. Né? Não tem que abrir esse diálogo com o grande capital pensando o que o senhor pensa ou pensando o que o senhor pensa, isso é impossível. Reinaldo, como você mencionou, eu ao longo dessa campanha conversei com vários setores da cidade de São Paulo, porque, claro, era uma eleição municipal. Então, eu conversei desde associações de moradores, movimentos sociais, categorias de trabalhadores, até empresários, né, investidores financeiros, que tiveram nos Zooms que nós fizemos. A Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando isso. Eu não acho que dialogar tira pedaço de ninguém. Aliás, democracia parte do princípio de você dialogar com quem pensa diferente. Dialogar com quem pensa igual, francamente, não é exatamente o conceito de democracia. Nós temos que ter a capacidade de tolerar, escutar e buscar mediações a partir de perspectivas diferentes, de pessoas que pensam diferente, né, e de grupos sociais. Agora, é evidente, todo mundo conhece as minhas posições, todo mundo sabe o lado que eu tenho, a trajetória que eu construí. Aliás, me orgulho muito nessa campanha de ter tido uma votação muito expressiva na periferia, ao contrário do que diziam, de que o Boulos era o candidato ali da classe média, simplesmente. Minha votação mais expressiva no segundo turno foi na periferia. Os distritos que eu ganhei na periferia foi aqui no Campo Limpo, onde eu moro. Só para encher o saco do Dória. Falei, puxa vida, né? Você ouviu o que eu falei, não? Cortou, Reinaldo, acho que não, eu cheguei a ler texto dizendo que o Bolsonaro estava torcendo pela sua eleição só para o Dória, só para atingir o Dória. Eu disse, puxa vida, mas quem tem foto ao lado do Bolsonaro não é o Boulos, né? Pois não existiu Bolso-Boulos, né? Existiu Bolso-Dória. Isso é que está nos anais da história. Aliás, existe ainda, viu? São diferenças de conveniência eleitoral, mas no fim do dia tem muito projeto que converge ali, inclusive um projeto que não é tão simpático à democracia, à participação das pessoas e tudo mais. Mas eu te dizia, Reinaldo, que assim, nós tivemos, ao contrário de uma imagem que foi também construída da minha candidatura, minhas votações mais expressivas nesse segundo turno foram na periferia.
foram no povão. Né? Eu ganhei no extremo sul inteiro, aqui no Campo Limpo, no Capão Redondo, no Piraporinha, no Grajaú, em Parelheiros, ganhei em regiões do extremo da Zona Leste, ganhei em Cidade Tiradentes, ganhei em São Mateus. Então, eu construí ao longo da minha trajetória no movimento social, coerente com os ideais que eu acredito, um lado. Agora, o fato de eu ter um lado, de ter uma posição, de não abrir mão dos meus princípios, não quer dizer que eu não desenvolva a capacidade de dialogar com quem pensa diferente. Então, eu em nenhum momento nessa campanha deixei de dialogar com o setor econômico, até porque, enfim, eu sei como funciona a vida. Não dá para pensar em São Paulo, que é um dos maiores PIBs municipais do mundo, é a cidade mais rica do hemisfério sul, sem pensar o investimento privado, sem pensar o papel do investimento privado, sem pensar o papel das empresas. Nós formulamos no nosso programa de governo um projeto de apoio aos pequenos microempresários, pequenos comerciantes, aos empreendedores da cidade na recuperação econômica no pós-Covid. Nós formulamos um projeto de criar mecanismos que favoreçam geração de empregos na periferia, que levem investimentos mais à periferia para poder reduzir as distâncias entre local de trabalho e local de moradia. Eu fui candidato a prefeito de São Paulo. E se fosse eleito prefeito de São Paulo, teria que governar para a cidade como um todo. Então, na minha trajetória política e nos próximos passos que eu vou tomar nessa trajetória, eu não me nego a dialogar e a buscar concessões com ninguém, mas deixando muito claro quais são os meus princípios, os meus valores e o lado que eu construí nessa caminhada. O governador que se elege é empresário, tem lado também. Agora ele tem que governar para todo mundo. Né? Isso daí que fica parecendo que não pode ter um dos lados, né? E na democracia pode. É isso. Agora eu vou falar uma coisa que não estou querendo intrigar nada, não. É uma análise absolutamente objetiva a partir dos números. Se eu te disser que os dois grandes derrotados dessa eleição são o Bolsonaro e o Lula, você me diria o quê? Reinaldo, eu te digo que o Bolsonaro foi o grande derrotado dessa eleição, sem sombra de dúvidas, né? Porque o projeto de ódio que ele semeia e que tentou implantar nas prefeituras, pega São Paulo e Rio de Janeiro, para a gente ficar nas cidades mais expressivas. Né? O Russomano perdeu da gente no primeiro turno, teve metade dos meus votos no primeiro turno, e o Crivella teve uma derrota também bastante expressiva agora no segundo turno. Foram campanhas que o Bolsonaro se engajou pessoalmente. E o Crivella só foi no segundo turno do Rio de Janeiro porque a esquerda se dividiu lá. Senão porque a esquerda se dividiu. Claro, claro. E se você for ver, Fortaleza, que tinha o capitão Wagner, perdeu hoje. Belém, que tinha o candidato deles também contra o Edmilson, perdeu hoje. Perdeu para o PSOL. O Edmilson se elegeu, acho que vai ser um grande prefeito de Belém, já foi por 2 vezes. Então, eu acho que o Bolsonaro foi o grande derrotado dessa eleição, sem sombra de dúvidas. O Lula faz parte de um projeto de esquerda, e eu acho que esse segundo turno, Reinaldo, aqui em São Paulo, mostrou e sinalizou, para além da construção que a gente trouxe, a possibilidade de uma unificação da esquerda para o próximo período, da qual o Lula é parte. Sabe, assim, se você pegar... Eu escrevi hoje que aqui em São Paulo houve um prenúncio de frente de esquerda. Né? Eu li o seu artigo, e concordo plenamente com ele. Assim, quando a gente juntou no mesmo programa eleitoral Lula, Ciro, Marina, Flávio Dino, apoiando a nossa candidatura aqui, eu acho que isso mostrou o caminho de uma frente de esquerda. E eu vou batalhar a partir de amanhã para que que esse exemplo do que aconteceu em São Paulo inspire uma construção unitária da esquerda para derrotar o bolsonarismo no Brasil. E uma última pergunta que também pode ser um pouco incômoda, mas, enfim. O senhor sai como uma figura nacional desta campanha, é inequívoco. Agora, ser figura nacional de esquerda, não sendo petista, dá uma trabalheira danada, não? Lá com os petistas, ou não? Reinaldo, olha, eu construí a minha trajetória andando com as próprias pernas. Eu construí a minha trajetória no movimento social durante 20 anos, amassando barro, lutando. Me filiei ao PSOL em 2018 por ser o partido onde eu mais identifiquei os valores e o projeto que eu acredito. Tenho muito respeito pelo PT.
tenho muito respeito pelos demais partidos de esquerda. Eu acho que o momento atual, assim, as diferenças que eu tenho com outros partidos de esquerda, elas estão no âmbito do varejo. As diferenças que eu tenho com Bolsonaro estão no atacado. Então, como a diferença no atacado é muito maior, as diferenças no varejo a gente trabalha e elabora. Agora a minha trajetória eu sempre construí de forma autônoma. Eu nunca paguei pedágio para ninguém. Construí a minha trajetória de forma independente, e eu acho que isso também nos permitiu agora apresentar um projeto para o futuro. É claro que nunca sozinho. Quando eu falo independente, é do ponto de vista de não ter um padrinho. Sim, claro. Né? Agora, se ninguém faz nada sozinho, essa conquista que a gente teve nos últimos anos e que se traduziu nessa eleição, ainda que não como uma vitória eleitoral, mas como uma vitória política, eu não tenho dúvida, ela foi feita coletivamente, a muitas mãos. O papel da Luísa Erundina nessa campanha, dos meus companheiros de partido, dos partidos que tiveram junto com a gente, dos movimentos que tiveram junto com a gente, da equipe que construiu com a gente. Agora, esse acúmulo coletivo, eu acho que ele despertou um sentimento de quero mais em muita gente. Porque despertou emoção, despertou esperança. O que teve de gente, Reinaldo, que me procurou ao longo dessa campanha e falou: olha, faz tempo que eu não sentia... Faz décadas que eu não sentia algo tão forte por uma campanha eleitoral, por um projeto. E porque entendeu que não era só para uma eleição, não encerrava hoje, não acabava domingo à noite quando a urna fecha. Sim. É um projeto de uma geração, é um projeto de futuro, é um projeto de país. E nós vamos continuar construindo isso. É por isso que o senhor perdeu, mas está com essa cara de vitória. apesar de estar com Covid, né? Mas isso é só uma gripezinha aí, eu falei. eu tô satisfeito pelo conjunto da obra, Reinaldo. Eu tô satisfeito pelo... Óbvio que eu queria ganhar a eleição, todo mundo quer, né? Agora, tô satisfeito pelo acúmulo e pela campanha linda que a gente construiu. Muito bem, candidato, obrigado. Boa sorte, bom trabalho. Se cuida, fica longe das crianças, por enquanto. É isso aí. Obrigado, Reinaldo. Agradeço aqui pelo espaço e pela oportunidade. Viu? Abraço.